Olá, queridos, que prazer estar aqui de volta para mais uma aula. E na lição de hoje, que é a de número 5, com o título Contra os falsos profetas. Meu nome é Clésia Vilarim. Fica aqui comigo até o final que nós iremos aprender juntos todo o conteúdo dessa lição. Obrigada pela tua audiência, você que já está aqui conosco, já é inscrito aqui no nosso canal. E você que está chegando agora, que é novo por aqui, já se inscreve, aciona o sininho, deixa teu like se você gostar, deixa teu comentário também. Então vamos deixar de conversa e vamos já dar início aqui à lição de hoje. O textuário da lição está em 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 1. Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A verdade prática diz que os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A leitura bíblica em classe que o comentarista destacou aqui na lição está em Ezequiel, capítulo 13, dos versículos de 1 a 10. Comentando um pouco sobre o que nós lemos aqui no textuário, que está em 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo 1, o termo heresias destruidoras refere-se a grupos separados da igreja. Não por diferenças doutrinárias, conforme o significado que o termo heresia Obteve séculos mais tarde. Os falsos mestres formavam grupos que se caracterizavam por seu comportamento imoral. Eles negavam a autoridade de Cristo, embora ele os tivesse libertado do pecado. Negavam o próprio Senhor pela rejeição do seu claro ensino contra a ganância e a imoralidade, arrastando outros em seu caminho, tornando a fé cristã mal afamada diante do mundo. Sobre Ezequiel capítulo 13, dos versículos de 1 a 10, a atitude frequente de desconfiança da palavra de Deus havia sido estimulada pela pregação popular de falsos profetas. Sem nunca terem sido chamados pelo Senhor, eles enganavam o povo de Deus, mentindo e orientando de forma incorreta, com mensagens de paz. Uma breve introdução, antes da gente dar início aos tópicos da lição, que está dividida essa lição de hoje em 3 tópicos. Então, aqui nessa lição, nós vamos estar falando sobre o capítulo 13. No capítulo anterior, tinha sido feita menção às visões e às adivinhações lisonjeiras com que o povo de Israel se permitia enganar. Depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Os profetas fiéis de Deus são mais rígidos com os falsos profetas do que com qualquer outro tipo de pecadores. Não porque eles eram seus piores inimigos, mas porque eles faziam a maior afronta a Deus e o maior dano a seu povo. Aqui o profeta Ezequiel nos mostra o pecado e a punição dos falsos profetas, pois eles estavam de acordo em tranquilizar os homens em seus pecados e, sob o pretexto de consolar o povo de Deus, adulá-los com esperanças de que ainda teriam paz. Mas ficará provado que os falsos profetas eram mentirosos e que suas profecias eram meras trapaças e as expectativas do povo ilusões. Deus os fará saber que devem prestar contas a Ele. O primeiro ponto da lição fala sobre os profetas. A função deles era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário,
tinham a função de contrapor os profetas de Deus e desencaminhar o povo do Senhor. A palavra hebraica Navi tem uma ideia primária com relação a profeta de que é porta-voz, orador. Naquela época, profetizar falsamente era crime em Israel sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Os profetas do Antigo Testamento eram homens de Deus que espiritualmente achavam-se acima dos seus contemporâneos. Nenhuma categoria em toda a literatura apresenta um quadro mais dramático do que os profetas do Antigo Testamento. Os sacerdotes, juízes, reis, conselheiros e os salmistas tinham cada um lugar distintivo na história de Israel, mas nenhum deles logrou alcançar a estatura dos profetas, nem chegou a exercer tanta influência na história da redenção. Os profetas exerceram consideravelmente influência sobre a composição do Antigo Testamento. Tal fato fica evidente na divisão tríplice da Bíblia hebraica: a Torá, os profetas e os escritos. O segundo tópico da lição fala sobre os falsos profetas em Ezequiel. Os falsos profetas contra os quais aqui é profetizado estavam alguns deles em Jerusalém e alguns deles entre os cativos na Babilônia, pois a eles escreve Jeremias. E assim, como os profetas de Deus, mesmo que muito distantes entre si, em lugar ou tempo, ainda assim pregavam as mesmas verdades, que era uma evidência de que eles eram guiados pelo mesmo e único e bom Espírito de Deus. Da mesma forma, também os falsos profetas profetizavam as mesmas mentiras, sendo inspirados pelo mesmo e único espírito do erro. Havia poucas esperanças de levá-los ao arrependimento. Eles estavam muito endurecidos pelos seus pecados. No entanto, Ezequiel deve profetizar contra eles com a esperança de que o povo possa ser advertido a não dar ouvidos a esses falsos profetas. Ezequiel, ele é instruído a fazer duas coisas. Primeiro, revelar a eles o seu pecado. E segunda coisa, denunciar os juízos de Deus contra eles. Primeiro, revelar a eles o seu pecado e, se possível, convencê-los dele. Ou, dessa maneira, evitar que sigam adiante, tornando manifesto a todos os homens o seu desvario. Aqui, eles são chamados de profetas loucos. Eram homens que não compreendiam nada do assunto que fingiam dominar. Para enganar o povo, enganavam a si mesmos e aplicavam a maior trapaça às suas próprias almas. Eles fingiam ter uma comissão de Deus, quando ele jamais os enviou. Matteo Henry escreveu que, uma vez que se sabe universalmente que o diabo é o pai da mentira, fazem a maior afronta imaginável a Deus aqueles que dizem mentiras. E então dizem que ele é o pai da mentira. Mas aqueles que atribuem o caráter de Deus a Satanás, ao adorar demônios, chegam a tal ponto de impiedade que atribuem o caráter de Satanás a Deus. Quando, no caso aqui, eles diziam que tinham sido enviados por Deus, mas não era verdade. O que eles diziam era tudo mentira. Então, eles estavam atribuindo o caráter de Satanás, que é o pai da mentira, ao caráter de Deus. Eles não tomaram nenhuma precaução para evitar os juízos de Deus que irrompiam sobre o reino. Segunda coisa, Ezequiel ele foi orientado a denunciar os juízos de Deus contra eles, pelos seus pecados, dos quais
a simulação que faziam do caráter de profetas não os isentaria. No versículo 8, Deus declara: Eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Observe que estão em condição lamentável aqueles que têm a Deus contra eles. Nós lemos sobre aqueles que profetizavam em nome de Cristo, mas que ele dirá que nunca os conheceu, porque não estavam entre aqueles que lhe foram dados. O terceiro e último tópico da lição fala sobre a geração das mensagens falsas. A febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. O povo de Deus sempre foi e será destratado pelo mundo, pois Jesus disse: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, Antes, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. então os falsos profetas, eles fingiam ver o que não viam. E isso que eles não viam, eles apresentavam como se fossem verdades divinas, quando na realidade eles sabiam que era falso. Aquilo que eles transmitiam não era como aquilo que deve ser transmitido pelos ministros de Cristo. Eles desencaminhavam o povo com notícias falsas, não só sobre as verdades de Deus, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Esse tipo de mensagem desestruturava toda a sociedade, como as mensagens falsas nos dias de hoje. Eles não diziam nada relevante, nada que era verdadeiro, nada em que pudesse se confiar, nada que merecesse ser levado em consideração. Eles fingiam ter visões como os profetas realmente do Senhor tinham, só que eram simulações. Julgavam com isso que iriam agradar aqueles que ambicionavam lucrar algo com tudo isso. Resumindo, a mentira, ela é a prática do engano, da falsidade e da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. Ela é uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e com o próximo. Eles diziam ao povo que havia paz, não havendo paz. E aí eles diziam ao povo que Deus estava com eles, que tinha a misericórdia de Deus armazenada para eles, que a guerra que tinham com os caldeus logo terminaria em uma honorável paz. E a sua terra desfrutaria de um feliz repouso e tranquilidade. Eles disseram aqui aos idólatras e a outros pecadores que não havia nem mal nem perigo na guerra em que se encontravam. Assim, eles seduziram o povo. Lógico, né? Quem não ia querer realmente estar recebendo uma palavra de amor, não tendo que abandonar as suas práticas pecaminosas, continuar fazendo o que queriam fazer, mas ter a garantia do amor de Deus e que eles não seriam cobrados disso, dos seus erros. E aí, esses falsos profetas os enganaram, os levaram a erros e os afastaram daquele caminho de arrependimento e mudança, ao qual os profetas verdadeiros se esforçavam para levá-los. Então, os profetas verdadeiros que estavam querendo tirar eles dos erros, do pecado, para se voltarem para Deus, eles não queriam saber e achavam que eles estavam mentindo. E aqueles que estavam ali dizendo que eles tinham que continuar praticando o que praticavam e mesmo assim eles não teriam o juízo de Deus sobre eles, eles acreditavam. Então nós vemos que os mais perigosos enganadores
são aqueles que sugerem aos pecadores aquilo que tende a diminuir o seu terror do pecado e o seu temor a Deus. E a sentença contra os falsos profetas vinha desde Moisés. Como eu tinha falado antes, falar em nome de Deus, sem que ele tivesse ordenado, era crime. Mas isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes e contavam ali com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades e a maior parte do povo. Será que nós, como povo de Deus, hoje, nos nossos dias, estamos livres desses falsos profetas ou desses falsos mestres, também podemos dizer assim? Os discípulos desses falsos profetas ou falsos mestres ainda estão por aí desencaminhando o povo de Deus e disseminando heresias. Nós devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. O apóstolo Pedro ele deixa bem claro que onde há verdadeiro também há falso. Como aconteceu com Israel entre os profetas, isso também haveria de acontecer na igreja. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida, tornando-se a pessoa que a relata uma falsa testemunha. Então, queridos, chegamos ao final desta lição de hoje, que nós possamos estar atentos, principalmente quem ensina, não é, a palavra de Deus, quem tem compromisso com a palavra de Deus, tem compromisso com o povo de Deus, de ficar atento para não estar trazendo a palavra de Deus com heresias, com coisas falsas, porque pode ficar certo que o dia da cobrança, né, vai chegar e Deus ele irá cobrar. Pois a palavra mesmo de Deus diz em Romanos 14:12 que cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? E também que todos serão julgados pelo que fizeram, pelas suas obras. Então vamos estar atentos, procurar fazer realmente aquilo que Deus manda que nós façamos. Muito obrigada por assistir até aqui. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.